Olá, queridos! Coisa boa, um prazer enorme estar com vocês mais uma vez para o estudo da semana do nosso GDC. Você que está aí acompanhando, pegando realmente esse vídeo agora, que você possa juntar, né, o seu grupo e poder receber um estudo tão valioso. E eu quero iniciar o estudo da semana com o devocional do dia 18 de setembro. O tema do dia é o poder criador da palavra, o poder criativo, criador poderoso da palavra de Deus. Baseado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então aqui é a onipresença do próprio Jesus, a palavra, o haja criador do Pai, daquilo que era um caos, sem forma e vazia, o poder da palavra do Pai, a expressão do Filho, o verbo que é o próprio Filho, e ainda na revelação do próprio Espírito. A segurança incrível para que tudo isso acontecesse, e nele nós temos toda a nossa confiança, a nossa esperança, o conhecimento que vem de Deus. Então dele ser onisciente, onipresente e onipotente, pelo seu poder, o poder da sua palavra, o haja fez criar a vegetação, o mar, os mares, os rios, a vegetação com tudo que ela possa criar, com toda a fauna, a flora, o sol, a lua, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. E hoje nós temos o poder de usar essa palavra, a Bíblia Sagrada, o poder da palavra do Senhor para mudar nosso ambiente, mudar nossa atmosfera. Hoje, esse mesmo tesouro dentro da Bíblia Sagrada nós temos para poder usar e mudar ambiente, mudar relacionamento. Verso por verso, versículo por versículo é revelador e poderoso. Crer nesse poder que é o próprio Jesus, a mensagem, a palavra, e também saber que esse poder está dentro de nós. Esse poder da criação está dentro de nós como templos vivos do Espírito Santo, como poder usar esse poder da própria mensagem da Bíblia, a própria mensagem do Senhor. De que você tem sentido falta em seu viver hoje? Qual é a tua necessidade? O que tem faltado para você ter mais esperança, para você ter fé? O poder da palavra para ter mais paciência, o poder da palavra para você ter mais sabedoria, para ter mais equilíbrio, mais maturidade, mais direção. O poder da palavra que traz um sentido, muda a rota. Libera realmente algo que vai nos aliviar, liberar perdão. Há poder na palavra de Deus quando nós exercitamos e treinamos o perdão. Então, da mesma forma, as palavras que saem da nossa boca têm poder de criar algo. Esse é o devocional poderoso, seja para realmente construir, edificar, ou destruir, ou parar, ou vetar, ou estagnar alguma coisa. Escolha bem o que você declare, o que você está falando, o que você está declarando. Há poder na palavra quando nós oramos, há poder na palavra quando nós abençoamos, há poder na palavra quando nós comentamos, há poder na palavra quando nós aconselhamos. Então, escolha bem o que você declara com a sua própria boca, para que jamais crie morte, desespero, desistência, destruição ou separação. Muito pelo contrário, use a palavra como a palavra de Deus realmente tem poder criativo, que você possa, com esse devocional, aprender a mergulhar na palavra, creia na mudança que ela possa fazer e mais ainda, e tudo aquilo que criou apatia, destruição, doença, que venha a cura, venha a restauração e regeneração. Com esse devocional, nós vamos agora partir para o estudo da semana, que é baseado nesse livro, A Vida Profundamente Formada. E o estudo desta semana, ele fala exatamente de apresenta a plenitude sexual para um mundo insaciável. Há poder da construção, construtor da palavra, há anseios dentro do nosso coração, e hoje trabalhar a parte da sexualidade, a plenitude do envolvimento nosso sexual, o pastor Rick Vilodas, né, ele fala de 5 poderes ou princípios transformadores, e um dele que a gente apresenta, que a gente aprenda, que a gente exercite também a plenitude sexual. Como é que a gente trabalha isso com essa conexão, com essa série que nós estamos trabalhando em nossa igreja? Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 28 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Olha a palavra de Deus, olha a ordem de Deus, olha o id, olha o impulso que Deus dá na conexão do homem e a mulher, e falando dessa conexão para realmente serem férteis e multiplicadores do gênero humano. Aqui ele fala da essência, para mim o grande princípio da natureza do casamento, onde o sexo só é permitido dentro dele. O sexo saudável com um homem e uma mulher, como um pai e uma mãe que geram filhos e tem essa conexão, é no sentido biológico mesmo, é no sentido biológico. O casamento envolve uma união sexual, não é só sexual, é todo um complexo de atividades e conexões, mas também aqui nós temos que entender que nessa atualidade, nessa sociedade moderna, ao longo da história, nós fomos perdendo essa essência da bênção que é uma vida sexual plena, a bênção que é uma vida sexual dentro de uma moralidade. Observamos que houve um rompimento dessa relação e a religião e a sexualidade durante o tempo e foi desvalorizando, onde a pessoa pode ser feliz e não necessariamente dentro dessa área com um homem e uma mulher. Aqui a relação sexual antes do casamento, que é chamado imoralidade sexual, fala dessa conexão dentro da família, de uma sexualidade autêntica. Como assim? Nós somos corpo, alma e espírito. E essa conexão que traz essa abrangência da plenitude, por isso o estudo de hoje é plenitude sexual para um mundo insaciável, diante de um mundo insaciável. E há um desequilíbrio nessa área, há um desequilíbrio dentro da proposta do sexo, a proposta da vida sexual e traz, na verdade, uma avaliação. Como é que anda a tua vida sexual? Isso é, precisamos entender qual é o modelo do céu, nós precisamos entender porque realmente o sexo abençoado por Deus traz prazer, alegria, traz também um equilíbrio dentro dessa vida, entendendo que a sexualidade saudável, a sexualidade com saúde, como projeto de Deus, faz parte da nossa vida, tanto quanto no nosso relacionamento espiritual com Ele. Rick Vilodas, ele fala assim: o que fazemos com nossos desejos e vontades sexuais diz muito sobre em quem acreditamos a respeito de Deus. É por isso que precisamos definir claramente os termos. Então vamos lá. Esse estudo de hoje vai trazer para viver essa plenitude sexual, de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, nós temos alguns princípios. Primeiro, identifique em sua própria história as mensagens distorcidas a respeito da sexualidade. Muitos de nós podem carregar uma carga dentro da sexualidade, ou por um abuso, ou por um desvio, ou por uma maldição hereditária. Nós temos que entender que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar, olha assim, palavra experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É desejo, a vontade do Senhor nos abençoar para que o homem possa dominar sobre todas as coisas e que ele realmente pudesse, nessa fertilização, nesse ser fértil diante de Deus, da multiplicar o gênero humano na terra. Então a conexão da sexualidade entre a relação sexual de um homem com uma mulher, com o espermatozoide e o óvulo, cria, no contexto de poder criativo de Deus, ele usar o ser humano para multiplicar realmente na terra, multiplicar os homens na terra. O pecado distorce isso, gente. O pecado traz uma distorção da forma de enxergar isso. Como? Distorcendo tudo e trazendo esse desequilíbrio que eu falei. Essa coisa meio desequilibrada mesmo na área sexual. A pessoa se torna sexocêntrica, tudo é sexo. E ainda mais, a insatisfação dela leva para pornografia, para masturbação, leva para uma experiência sexual totalmente desequilibrada, né? Totalmente abusiva, casamentos abusivos, relação sexual entre um homem e uma mulher realmente distorcida e traz doenças para a família, desequilibra a família como um todo. Então vai aqui uma pergunta para esse primeiro ponto. Você consegue identificar quais mentiras você acreditou ao longo do tempo sobre a sua sexualidade? Identifique aí, faça essa meditação,
Faça essa reflexão, essa avaliação. Segunda coisa, para viver uma plenitude sexual, de acordo com a vontade de Deus, seja honesto acerca de seus desafios nesta área e busque um discipulado. Nós estamos em 2023, um ano de fazer discípulo. Busque alguém para te ajudar. Salmo 32, versículo 3, fala assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Quem que fala isso? Davi. Pecou, ele adulterou, ele chamou uma mulher que não era dele, teve uma relação sexual com ela. Era uma mulher de um dos seus generais, realmente de confiança. E infelizmente com esse pecado Davi sofreu muito e ele escondeu por um ano. Até que o profeta Natã vai até o palácio, revela o pecado dele, ele cai realmente num arrependimento profundo. E esse salmo fala exatamente assim: enquanto eu mantinha escondido, enquanto eu ocultava o meu pecado, eu não recebi minha cura. Então, além de tudo, confessar e deixar é primordial. O apóstolo Tiago diz assim, Tiago 5,16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Cura, pecado confessado. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, quando Tiago fala isso, ele está falando assim: olha, de uma forma abundante, uma vida equilibrada na área sexual, confesse, abandone, se arrependa disso, mude de vida, busque ajuda, chame alguém para orar por você, abra o teu coração. É muito forte o estudo dessa semana, porque em uma vida profundamente formada em Cristo, com esse livro, nós temos aprendido que no âmbito sexual não funciona se nós nos isolamos através até de abaixo de uma cobertura da vergonha, da apatia, do isolamento social, porque vai trazer outro tipo de amuletos, outro tipo de pontos de apoio que não vai trazer cura, vai trazer, na verdade, dúvida, culpa, desculpas, justificativas. Então, em termos dessa liberdade, essa segurança que nós começamos a falar desde Gênesis, nós entendemos que o Senhor tem falado conosco, é para a gente abrir o coração e receber desta cura em nome de Jesus. O que Tiago está falando é exatamente isso. Então deixa eu fazer uma outra pergunta agora. Você tem vivido um discipulado pessoal que te gere segurança para confessar, pedir ajuda, oração ou aconselhamento? Em caso que você não tenha feito isso, eu vou sugerir aqui: procure um discipulador. Quais são as suas dificuldades? Busque ajuda. Aqui há uma conexão muito forte de a gente poder ser acompanhado por alguém que possa ter realmente já um direcionamento, possa ter uma palavra realmente de fortalecimento, que surja nessa busca por esse conselho um empoderamento, uma coragem para poder sair dessa área, daquilo que está realmente trazendo para você sérios problemas na sua vida. Terceiro, para viver a plenitude sexual de acordo com a vontade de Deus, tenha vínculos saudáveis e puros. Falamos de aconselhamento, de procura de ajuda. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 40 a 41 diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, aleluia, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Você anda muito ansioso com o que você tem feito nessa área da sexualidade? Você tem ficado realmente, tem sido complicado você encarar esse tipo de problemas? Como ser humano, nós desejamos realmente, às vezes, nos desvencilhar, romper com algum pecado de estimação, romper com alguma atividade que só você, Deus e o diabo sabe. Temos dificuldade de às vezes tratar com alguma coisa que a gente guarda anos em segredo e que na verdade está matando a gente por dentro. Então, para a gente entender um pouquinho esse versículo aqui, quando Jesus encontra esse leproso e esse relacionamento, esse encontro com Jesus, esse encontro saudável e puro com Jesus trouxe cura e libertação para aquela lepra. Então o pecado sexual age muito nessa área de você esconder, se isolar. O estudo é muito forte por isso, de você tentar manipular uma situação, mas você não tem força para poder sair, às vezes de um vício mesmo, como pornografia e outros. E aí entender que nós podemos buscar com esse tipo de postura, um outro tipo de posicionamento. Vou fazer a terceira pergunta antes da conclusão. Como estão os relacionamentos em sua vida? Tem sido relacionamentos saudáveis de verdade? Com a pessoa que você realmente tem relacionamento nessa área sexual?
Você tem desfrutado de laços seguros, sinceros, que promovem uma intimidade realmente emocional? Clara, saudável, santa, consagrada? Salmo 139, versículo 13 a 14. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Se lembra? Falei, o encontro do espermatozoide com o óvulo, o encontro, tecer após uma relação sexual, o próprio Deus trabalha nisso. E o salmista diz assim, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Somos criados pela mão de Deus. Somos obras do Senhor, somos tecidos tocados pelo Senhor. Então não busque na sexualidade a resposta que só Deus pode te dar. Não busque fora desse contexto e não busque nas relações físicas. Num relacionamento superficial, muito vago. Às vezes, num 5, 10 ou 15 minutos, você estragar toda a sua vida. Saia desse esconderijo. A satisfação só Deus pode te dar. A alegria só Deus pode te dar. Então vamos juntos nesse ambiente. Viver uma vida plena na área sexual, na área moral da sexualidade, num padrão divino de Deus trabalhar em nosso coração. Eu queria que você guardasse uma coisa muito importante para uma aplicação dessa semana. O isolamento, olha a aplicação, o isolamento e a vergonha não promovem crescimento e cura, mas um discipulado saudável. Então não se isole, chega de vergonha, é hora de sair dessa toca, receba a cura, receba a liberdade, libertação, receba encorajamento, inaugure um tempo novo nessa área da sexualidade. Aquilo que você precisa imediatamente parar de fazer e aquilo que você precisa agora, urgentemente, começar a fazer. Então trabalhar isso, buscando ajuda, buscando um discipulador, sabendo que o Senhor realmente tem para nós aqui uma ferramenta poderosa, está aí na indicação, procure 30 semanas. É uma jornada linda de crescimento, onde você tem um ambiente seguro e saudável para poder realmente abrir o seu coração, inclusive na sexualidade. Tem tanta coisa lá, nós temos a orfandade, a rejeição, mas a sexualidade, nós temos uma área muito forte que, dependendo de outras áreas, a área da sexualidade fica, às vezes, deixada de lado. Então, não deixe de procurar o nosso 30 semanas. Esse estudo aqui, para mim, é uma declaração forte, é abrir cortinas para uma libertação. Ficar livre de uma escravidão da sexualidade distorcida e sentir de verdade como alguém perdoado. Se você entendeu essa palavra e quer um GDC, vai aparecer aí no rodapé do nosso vídeo essa conexão para você achar alguém que possa te acompanhar, inclusive te ajudar também, né, de acordo com esse estudo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.